Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a estreia do 300 Podcast. Esse podcast aí que vai dar o que falar no Brasil todo. Então você preste atenção porque vão ser muitas novidades. Você vai gostar pra caramba. Você que está buscando, por exemplo, alguma marca, alguma franquia para empreender, vai ser aqui que você vai encontrar essa marca. Então, fique comigo porque hoje o programa eu trouxe um convidado super especial. Mas antes de apresentar o meu convidado, eu vou falar da marca dele. Só para vocês terem uma ideia, essa marca que o meu convidado aqui, o franqueado, é uma marca que todo mundo utiliza os produtos que ela vende. Verdade. Todo mundo utiliza. Imagina aí, população mundial, 6 bilhões de habitantes, todo mundo usa esse produto. Então, você já imagina que é uma marca muito importante e, claro, faturamento na certa. Que legal, então fique atento aqui, porque no 300 Podcast eu também vou trazer várias outras marcas, eu vou sobre casa construção, educação, moda estética, alimentação, serviços, tecnologia, enfim... Tudo que você imaginar, a gente vai estar trazendo um franqueado aqui para contar toda a história, todo o processo, enfim, e falar da marca. E hoje eu estou trazendo aqui uma marca muito especial, que tem uma história muito bonita de dois irmãos, uma história realmente de muita luta, uma história de muito foco, de muito estudo, de muita garra, e hoje eles são considerados os top no Brasil todo. Mas eles tiveram um início aí, foi com essa marca que foi a Ecoville, a maior rede de produtos de limpeza do Brasil. E hoje eu estou trazendo aqui o meu convidado super especial, que é o Carlos Lourenço. Carlos! Tudo bem, Eduardo? Prazer seja muito bem-vindo. Hoje na estreia do 300 Nossa, Podcast, que privilégio, né? Eu não tinha essa informação. O privilégio mas tá é meu, o privilégio é meu de recebê-lo aqui. Bom, puxa vida, a gente fica muito contente, viu, que Carlos? Bom, que bom. Também. Ô Carlos, hoje o interesse do convite, até porque que eu fiz uma pesquisa. Certo. Né, existem franquias da Ecoville em todo o Brasil, uma das mais procuradas, como eu falei no início, né, até porque todo mundo utiliza. Então, é aquela franquia que você compra já sabendo do lucro, enfim, dos benefícios que ela vai trazer. Porque a gente, quando compra uma franquia, qual é o que a gente pensa? A gente quer que a franquia tenha sucesso se você quer ganhar dinheiro, claro. realizar os teus sonhos. Sem dúvida. Né? E a Ecoville, pelo que eu sei, vem realizando sonhos aí de muitos franqueados. Ô Carlos, mas antes da gente conversar e falar sobre a marca, eu queria saber um pouquinho sobre você. Tudo bem? Tá tranquilo? Legal, não, tudo certo. Tá? Tudo Estreia, certo. né? Um pouquinho nervoso, né? Um pouquinho nervoso. Até hoje eu tô um pouquinho nervoso. É mesmo, olha que coisa. Olha que eu tenho anos de profissão, até hoje eu tô assim feliz, né? Que a felicidade junto com todo esse prazer de estar aqui apresentando esse podcast, para mim é muito importante, sabe? Muito legal, realmente. É uma honra para mim. Me sinto também muito... Prazer meu estar nesse primeiro programa de podcast, legal, mas vamos lá, né? Ô Carlos, eu queria saber um pouco de você, tá? Você é catarinense? Não, eu nasci no Paraná, mas fui bem novo morar em São Paulo, né? Você foi morar em São Paulo, capital, no interior? Capital mesmo. Que bairro lá em São Paulo? Butantã, Zona Oeste, né? Sim, mas se bem que posso dizer que eu morei em quase todas as regiões de São Paulo, né? Eu morei na Zona Oeste, morei na Zona... Só não morei na Zona Norte, morei na Zona Sul e na Zona Leste. Conhece bem São Paulo, então? Então, São Paulo, são 40 anos, né, de São Paulo, né? Conheço um pouquinho daquela bagunça toda lá. Né? E você trabalhava com o que em São Paulo? A minha formação, Eduardo, é da área de finanças, né? Na realidade, eu sou formado em contabilidade, né? Minha graduação é contábil, mas acabei aos poucos migrando para a área financeira, né? Sei. Mas sempre em área administrativa, né? Especialmente bancária. Minha vida inteira foi trabalhando na área bancária. E trabalhei 25 anos, né? Dentro da área administrativa de bancos, né? Trabalhei no Itaú, trabalhei no Banco Safra, né? Quando chegou um certo momento que eu me senti meio saturado do que eu fazia, né? Do que eu estava fazendo, né? Já vi que ali estava meio complicado da sequência. E nesse momento, Eduardo, veio uma proposta da empresa da minha esposa de uma mudança de cidade. Uau. Né? A empresa estava mudando para cá, para o sul, né? Para Araquari, vizinho nosso, né? Aqui de Joinville. E o emprego dela veio para cá, né? Então ela teve a opção de vir com o emprego dela, ou senão não teria opção, né? Lá em São Paulo, né? Então, quer dizer, acabou casando essa tua vontade de sair de São Paulo, de fazer uma mudança, saturado, aquele barulho, insegurança, tudo, né? Tudo que a gente possa imaginar. E aí veio a oportunidade de vir morar em Santa Catarina. E você já conhecia Santa Catarina antes, Carlos? Eu já conhecia, mas conhecia pouco, né? Pouco. Joinville eu não conhecia, né? Conhecia mais a região praiana ali de Floripa, né? Mais
o interior ali de Jaraguá, mas Joinville a gente não conhecia, né? A gente não conhecia. Foi meio que não vou dizer um tiro no escuro, mas um baita desafio pra gente, né? Sem dúvida. Eu sou casado, tenho 2 filhas, né? E à época, uma filha minha tinha 6 e a outra tinha 10. Então, assim, a outra tinha 9. Então, assim, as meninas eram pequenas ainda. Se bem que foi por um lado bom, né, Eduardo? Eram pequenas ainda, então essa transição foi, para elas, né, em si, não foi tão dolorida, né? Talvez hoje, né, uma com 16, outra com 19, se falasse em mudança, assim, seria mais complicado, né? Aquela turminha, isso, né? Exatamente, escola, todo formado já, né? Acaba criando aquele vínculo, né? Verdade. Então, lógico, a gente tinha os nossos vínculos em São Paulo, né? Nossos familiares são todos de lá, né? Mas a gente teve essa opção, vamos dizer assim, né? De fazer essa... Pegou eu num momento de mudança, né? Que eu queria realmente mudar, queria fazer algo novo, coisas novas, estava precisando. Veio essa opção dela da mudança de serviço e a gente encarou. E estamos aqui em Joinville há 8 anos já. Há 8 anos? Vai fazer 8 anos agora, mês que vem. Ah, que legal. Sim, né? Sim. E como é que é o nome da sua esposa? É Silvana. Silvana, o nome das suas filhas? É Ana Luísa e Larissa. A Larissa. Espero que esteja assistindo a gente aqui. Acredito que vão, né? Elas estão mais antenadas, né? Estão bem antenadas, então. Rede social, né? Sem dúvida, né? Hoje tua esposa trabalha com o quê, Carlos? Ela trabalha na área automobilística. Né? Ela trabalha de finanças também. Sei. Fez uma migração recentemente para a área de RH, né? Mas veio para essa multinacional. Isso, veio para essa multinacional de Araquari, né? Sei, que está em Araquari nesse período, né? Uma fábrica, né? E a gente veio junto. Eu vim no pacote, né? Como é que foi assim nessa questão de vir também no sonho da tua esposa? Pois é, então, assim, Eduardo, como eu falei... Olha, então, sim, senhor. Claro. O cabelinho é branco do seu jovem. Claro. Não, sem problema. Assim, Eduardo, o que aconteceu, na realidade, como eu falei, né, lá atrás... Parece que as coisas, quando tem que acontecer, a gente talvez não entenda naquele momento o que aconteceu, ou possa estar acontecendo. Você vem realizar um pouco depois, né? Eu estava bem realmente precisando de uma transição, sabe? De uma mudança, né? E talvez se não fosse essa oportunidade, eu estaria na mesma posição, estaria fazendo... Não sei, ou também não estaria, né? Quem vai saber, né? Mas naquele momento eu estava precisando dessa mudança e acabou coincidindo, né? E veio, porque assim, a gente tinha opção na realidade de quebrar a família, né? Fica uma parte lá, outra parte aqui, então assim, seria bem complicado, sabe? Aí a gente decidiu que realmente a família tem que continuar junto, seja lá o que for dar, né? Então, Carlos, me conta aí algo. Você chegou aqui em Joinville e aí você veio sem emprego, foi isso, né? Sim, veio assim, exatamente. A tua esposa estava empregada, mas você desempregado. Sim, eu vim, na realidade assim, eu vim já com uma profissão, né, Eduardo? Sim. Eu já sabia que eu ia ser dolar. Tá. Isso era certeza. Eu ia ser dolar. E isso já era definido, né? Era a primeira definição que saiu de lá, né? Até então, né? Tá, aí você chegou em Joinville, aí eu falei assim, você distribuiu o currículo, ou já veio já com a intenção de empreender na cidade? Não, com a intenção de empreender, não. É claro, né? Antes da mudança, fiz um estudo sobre algumas posições na região, né? Principalmente dentro da minha função. E eu cheguei à conclusão que na região de Joinville não tinha muita opção. No caso, área administrativa de banco, sabe? Teria que fazer uma migração de empresa mesmo. Então, é mais complicado você receber uma oportunidade, sendo que você tem que remodelar um funcionário, sabe? Eu sabia que ia ser bem complicado mesmo. Eu consegui alguma coisa dentro da minha especialização, né? Dentro da minha área aqui. Eu já tinha essa ideia. Então, eu já pensei em várias coisas vindo para cá, né? Eduardo, Mas principalmente o foco era o seguinte, quando eu falo ser dolar, é forma de dizer, claro, né? Pelo contrário, né? Eu acredito que quem precisa realmente ficar em casa para cuidar de uma casa, cuidar de filho, é uma profissão assim consagradíssima, né? Porque o trabalho é intenso, né? É o tempo todo, a toda hora, muito digno, tem que ser muito valorizado, né? Mas assim, Eduardo, eu tive um pouco de dificuldade no começo, né? Porque eu vinha muito num ritmo acelerado, né? Nunca parei. São Paulo, né? Que é 1000 por hora. Muito, né? Contando o ritmo de São Paulo, contando o ritmo da profissão, foram 25 anos tensos, né?
bem intensos na realidade. E quando você chega aqui, né, bom, agora é o seguinte, eu já vim com esse objetivo de dar um respaldo para minha esposa. Qual seria esse respaldo? Ela também estaria, praticamente para ela foi uma mudança de emprego, porque a estrutura que tinha lá em São Paulo, esquece, aqui é uma estrutura totalmente diferente, com pessoas diferentes. Então eu sabia que ela ia ter dificuldade também de adaptação, né? Então eu falei, não, eu vou tirar um tempo, que é para que ela fique tranquila, ela faça toda a parte dela de integração, e eu me responsabilizo pelas meninas, que ainda eram pequenas à época, com a casa, e eu tinha isso em mente. Mas eu tinha na minha mente por volta de uns 6 meses, sabe, Eduardo? Para a gente se estruturar, né? Principalmente ela, para eu começar a ver o que eu faço, né? E foi basicamente isso, né? Acabou demorando um pouquinho mais esse período, né? Chegou por volta disso, eu comecei a pesquisar o mercado, comecei a mandar currículos, né? Mas eu vi que a situação era difícil, né? Não era tão simples assim de fazer essa recolocação assim dentro da minha área, né? Que não te falei. E comecei a fazer cursos, né? Comecei a fazer fazendo contatos, né? Contatos, tem essa outra dificuldade. Você vem para um lugar diferente, né? Que você não conhece muita gente, os seus contatos diminuem, né? Então acaba ficando mais difícil, né? Resumindo, eu acabei fazendo um curso de técnico em corretagem, né? De corretor imobiliário. Fiz o curso, tirei o Cresce e trabalhei nessa área. Comecei a trabalhar nessa área, na área de lançamentos, né? Dentro de uma imobiliária conhecida aqui em Joinville. E fiquei por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, nessa área. E cheguei à conclusão que não era bem o que eu queria. Não era a tua praia. Não era. Não era aquilo que não estava te fazendo feliz. Não estava. E a vida é importante isso, né, Carlos? Dúvida. Você está em algo que você ama. Tem que ser, Eduardo. Que você... mesmo assim, quando eu converso com as pessoas sobre a questão da escolha da franquia, eu falo, olha, primeiramente se imagine na franquia. Ali, né? Entendeu? Ali. E veja se você tem que sentir amor. Claro. Tem que sentir vontade de ir lá todo dia, né? Sem dúvida. Chegar cedo. Isso é primordial. Porque muita gente fala, franquia. Não, isso é ótimo. Na diferença de você ter uma franquia e abrir uma empresa, logicamente franquia é bem melhor, que já vem 50% já testada no mercado, já é algo já seguro. Claro, né? claro. Mas não deixa de ser diferente. É a questão de levantar cedo e dormir tarde. Sim, sem dúvida, né? Isso aí é muito trabalho. É muito, é o tempo todo, né, Dani? Mas aí que tá. Mas também você sabe se você tem afinidade logo no começo, né? No caso dessa minha nova profissão ali, eu percebi logo que não era aquilo que estava me fazendo feliz, né? Não era o que eu me via lá na frente, sabe? É isso que você comentou ali, Eduardo. Você tem que se ver feliz e se ver daqui a um tempo, né? Não no dentro hoje. daquilo que você quer realizar os teus sonhos. Você quer realizar, você tem 2 filhas, a esposa. Sim, então tem muito sonho para realizar aí. Sim, sem dúvida, né? E aí eu falei, não é bem isso, preciso dar mais uma reviravolta aqui, né? Para quem já deu um 360, né? Vamos mais um 360. Vamos dar mais bora para cima, bora pro topo. Uma hora, né? Bora pro topo, exatamente. E assim, a minha ligação com a Ecoville, né? Com a loja especificamente. É isso que eu queria agora. Que com você, a marca. Como é que você conheceu a marca? Você fez uma pesquisa antes com outras marcas, outras franquias, ou você logo já se encantou com a Ecoville? Pesquisa em si eu não precisei fazer, viu, Eduardo? Te explico, né? Tá. Por que não? Porque eu moro no Costa e Silva, né? Costa e Silva, para quem não sabe, é um bairro aqui da zona norte de São Paulo, né? Um bairro muito conceituado, muito bacana, de classe média. Então é um bairro muito bom, porque a gente tem que passar mais ou menos a situação, claro. para que aqui no 300 Podcast tem gente do Brasil todo assistindo, inteiro, né? E as pessoas estão ansiosas aí para que você fale da marca que você escolheu. Sim, sem dúvida, né? Então, e a gente foi morar nessa região, né? Quando a gente veio para Joinville, a gente fez um estudo de áreas ali, a gente viu que é uma região interessante para morar, próximo à BR, né? Próximo à BR, então sabia que a BR-101, a BR-101, né? Que faz ligação, né? Que faz ligação dos municípios, né? E como ela ia trabalhar em Araquari, a gente sabia que ela ia pegar BR sempre, né? Então a gente foi morar no Costa e Silva. E eu fui morar, Eduardo, do lado de uma Ecoville. E por coincidência, a Ecoville... A matriz, né? Então, assim, eu conhecia a marca desde o primeiro momento, né? Como lembra, dólar, ele tem que correr atrás dos produtos, senão não tem produto para trabalhar. Isso aí. Não que eu não fazia isso, pelo contrário, né? Eu acho que lá em casa... Foi bem atendido quando você esteve lá? Nossa, por isso que eu estou aqui. Assim, eu acredito que tenha sido bem atendido, né, Eduardo? Porque a história da Ecoville Matriz é com a dona
É com o seu Edmar, né? É com o seu Edmar. Então, assim, o atendimento lá é um atendimento diferenciado, né? Um atendimento bem diferenciado, assim. Então, eu tinha um contato direto com eles, né? Diretamente com eles, assim. Então, desde o primeiro momento, né, que eu passei a ser cliente deles, né? Eu já me encantei pelos produtos, pela marca, né? Mas nesse momento não era nem franquia ainda, tá? A Ecoville ainda era só loja, eram representantes? Era licenciados, né? Eles chamavam licenciados. Licenciados, verdade. Isso, antes da franquia foi o licenciamento, né? Então, assim, ficava na loja Dona Célia, né? Esposa do seu Edmar, de vez em quando o seu Edmar. Então, Dona Célia já estava assim, ela me via, né? Eu conversava com ela, né? Virou uma amiga minha, né, Dona Célia. Eu enchia muito o saco dela, né? Falava, Dona Célia, mas puxa, Dona Célia, como é que funciona esse negócio aqui? quero ter uma loja também da Ecoville. Eu não me aguentava mais na loja, né? Quando eu ia comprar os produtos, Dona Célia, tem alguma novidade? E assim, aí a Dona Célia me ajudou bastante, assim, no início, né? O que aconteceu não tinha no momento, né? Inicialmente, quando eu fui ver, dentro de Joinville, não tinha um espaço para abrir uma loja, assim, né? Vamos dizer assim, até a Ecoville ser transformada em franquia. Quando abriu a franquia, aí sim, expandiu, né, para outros bairros de Joinville, né? E foi nesse momento que a Dona Célia falou, Carlos, acho que agora é a sua oportunidade. Fala com o rapaz lá do comercial que eu acho que agora você consegue uma loja, né? E foi através desse meu contato com eles, né, e já conhecendo o produto. Então, quando eu falo que eu não precisei fazer a pesquisa, nesse sentido, eu já fui consumidor do produto antes, já conheço os outros produtos. Vi a qualidade, falei, olha, eu acho que dificilmente dá errado esse negócio aqui, viu? Então, foi dessa forma que eu tive o primeiro contato, Eduardo, com o produto. E aliás, para você que está assistindo a gente e acompanhando o 300 Podcast, quero agradecer o carinho de todos vocês. A Ecoville tem uma história muito bonita, né? A história de dois irmãos, que mesma coisa com você, que saíram de São Paulo. Verdade. Vieram em Joinville. Eu não vou dar o spoiler aqui, porque até eu vou pedir para que você... Olha, eu vou mostrar aqui para vocês, que está acompanhando aqui o 300 Podcast. Olha esse livro aqui, ó. Sonhe, Acredite, Faça. É um best-seller hoje no Brasil, um dos mais vendidos, né? E quem escreveu esse livro aqui são esses dois irmãos que foram os criadores aqui que elaboraram, planejaram, junto com o seu Edmar, né? A Ecoville. Sim. Uhum. E a história deles é muito bonita porque eles vieram de São Paulo, acabaram escolhendo Joinville para montar os seus negócios, mas no início não foi aquilo que eles estavam esperando que fosse. Eles passaram muita dificuldade, dormiram no chão, tiveram fome, né? Então foi um trabalho de luta, mas eles nunca desistiram. É verdade. E eles estavam assim buscando uma causa do porquê, se eles tinham um produto bom, eles mesmos estavam fabricando. Tem uma história aí do porquê também eles escolheram um produto de limpeza, mas depois eu vou pedir para você adquirir esse livro aqui, que você vai saber com detalhes aqui. Sonhe, Acredite, Faça. Ou até se o Carlos quiser fazer algum comentário, que o Carlos deve saber melhor do que eu aí, né? Talvez eu não conheço tão a fundo a história, Eduardo, mas alguns lances muito eles estavam em São né? Paulo ainda, morando num condomínio, e de repente eles viram lá uma Kombi, né? Isso. E um senhor vendendo produtos de limpeza, porta a porta. E ele viu aquela multidão, aquele pessoal todo, eles estavam pensando em investir. Eu falei, caramba, produto de limpeza, todo mundo utiliza, e não sei o quê. Fizeram uma pesquisa, tudo. No outro dia que esse senhor apareceu, eles desceram para conversar. Exatamente. E nessa conversa eles viram aí que realmente era um grande negócio, né? Mas não queriam dar esse pontapé em São Paulo. Então eles passaram por algumas cidades e sem querer vieram parar aqui em Joinville. Até porque o Leonardo, que é o Leandro e Leonardo, os dois irmãos, né? Acabou perdendo a carteira e nesse dia ficou bastante tempo aqui em Joinville até os documentos saírem e tudo. Aí nisso começou a ter aquela pesquisa de mercado e decidiram ficar na cidade, né? E nesse período todo aí eles compraram um barracão e começaram os dois são engenheiros, né? São engenheiro químicos, pessoas inteligentíssimas, né? Mas tinham detalhes, não sabiam vender. Essa é o X da questão. Esse é o X da questão, né? Eles se reuniram, ele, o pai e o Leandro, e aí começaram, sabe, a estudar, enfim, correr atrás, buscar informação. Eles não desistiram. E a cidade de Joinville, para quem não conhece, é uma das cidades que mais chove no mundo. Se não me engano, é a quarta cidade que mais chove no mundo, né? Sim. E, então, às vezes foi num dia de muita chuva, uma Kombi deles atolou, aí
um começou a se emocionar e eles se abraçaram. Quando eles contam essa história, que eu já tive a oportunidade de ouvi-los, né? É emocionante, sabe? A questão de a gente começar a se emocionar e chorar, escorrer lágrimas. Sim, sem dúvida nenhuma, né? É muito forte, né? E porque até hoje, quando eles contam, sabe, que eles viajam o Brasil todo contando a história deles, hoje são um dos mais requisitados no Brasil para palestras. E eles, até hoje eles se emocionam. Eu acho isso muito lindo neles. Sim, sem dúvida. Assim, a forma, né, como foi, né, Eduardo? Assim, e eles tiveram uma resiliência incrível, né? Nossa, se você pensar incrível, assim, incrível. Que nem eu falo, né, que eu fiz meu 360. Claro, eu acho que todo mundo, né, em algum momento na vida tem o seu 360, né? Mas o deles, se você pensar, ele estava num trio ali, um 360 em trio, um negócio dormindo assim... no chão, frio. Frio. A paçoquinha que eles comiam, porque a paçoca, às vezes, quando não tinha dinheiro para almoçar ou para comer, então eles comiam paçoca para dar energia. Sim. Olha só, até nisso teve que, né, que pensar para resistir, né? Bom, se passaram 15 anos, hoje esses irmãos são, vamos dizer, do chão de um depósito para bilionários. Exatamente. Né? E eles são assim fantásticos, não perderam, porque diz assim uma frase, se quer conhecer o caráter de uma pessoa, dá poder a ela. Claro, sem dúvida. Olha, eu conheço os irmãos já há muito tempo. Sim. E logicamente uma diferença depois que eu reencontrei, no sentido de como eles estão hoje financeiramente. Continuam mais inteligentes, sem dúvida. Eles estudam muito, não param, mas a humildade a mesma. Né? E isso é um grande valor, até para o próprio seu Demar, que é o pai deles, né? Que fala da importância que crescer sem humildade não é um crescimento... Eu aprendi muito com o seu Demar. Aprendi muito com ele, porque na abertura da loja ele foi meu, entre aspas, ali, meu tutor, né? De tanto encher o saco, ele falou, não, agora eu vou ajudar esse menino, né? E ele foi meu tutor, então aprendi muito com ele na loja, né? Ficou alguns dias na loja, então foi muito. É uma pessoa, seu Edmar, Dona Célia, todos eles, né? A família Castelo. A tua primeira loja foi no bairro Anita Garibaldi. Anita Garibaldi, tá? Isso. Tá, me conte aí, você montou a sua loja, chegaram os produtos da Ecoville, aí teu primeiro dia. Como é que foi, assim, pisar dentro da tua loja, dentro daquilo que você queria? Sim. Me conte aí como é que foi a tua expectativa? Então, Eduardo, assim, por incrível que pareça, tem tudo um processo, né? Vamos dizer assim. Para mim foi tudo novidade, claro, né? Porque eu nunca empreendi nada, né? Sempre fui da área administrativa, então empreender, só o nome já assusta um pouco, já me assustava um pouco, né? Mas assim, no processo de franquia tem tudo uma história, né? Por exemplo, primeiro você começa imaginando a loja, né? Você vai atrás do ponto para você ver, né, a melhor localização ali. Ecoville dá toda essa assistência para achar o melhor ponto, né? Dentro da região que você foi selecionado, né? Aí você tem a parte de treinamento, que é importantíssimo. Para mim, eu acho o ponto-chave, né? Para quem está empreendendo, é ter o mínimo de conhecimento sobre o produto, sobre a marca, né? O que você vai passar para o cliente, né? Isso é fundamental. Isso de imediato já tem que ter. E o encontro anual que eles fazem com os franqueados, né? Também sempre um grande show, né? A convenção é um grande show. Anual, que foi agora, né? Foi agora em outubro, né? Mas lá no estádio do Corinthians. Já vi que você não é corintiano. Infelizmente, né? Mas tudo bem. Infelizmente, mas tudo bem. É que o Leandro e o Leonardo são corintianos, o senhor Demar também, né? E eu também sou corintiano. Nem tudo é perfeito, né? Mas a gente releva algumas coisas, né? Então, eu participei do treinamento semanal, né? E assim, mas dessa parte eu não tive muita dificuldade, né, Eduardo? Porque assim, como eu já conhecia os produtos, né? Como eu já tinha, na realidade, eu vou abrir aqui um breve adendo, eu tinha participado, junto com o seu Edmar, lá atrás, tinha uma opção de uma loja que estava à venda, uma loja da Ecoville, né? Que era uma licenciada, em 2017. Minha história começou em 2017, 2016 para 2017. Tinha uma loja, como sempre, enchendo o saco da Dona Célia, né? Dona Célia, gosto do negócio, acho produtos interessantes. Uma vez a Dona Célia me falou, Carlos, a loja está sendo repassada, a loja do Bermevalde. Bermevalde é um bairro aqui na zona sul de Joinville. O rapaz está passando a loja, ele precisa mudar de cidade, vai lá dar uma olhada, vai lá com o rapaz do comercial. E eu fui até lá, eu tentei ficar com a loja já montada, né? O rapaz não estava conseguindo manter a loja, ele precisava mudar, não estava conseguindo tocar a loja. Na realidade ele estava bem desanimado, né? E precisava
fazer a transferência da loja. E com isso a gente foi até ele, conheci a loja, fiquei lá uns 2, 3 dias, né, conhecendo todo o processo da loja. Então, ali foi minha primeira porta de entrada, né, para conhecer os produtos. Só que acabou não dando certo a negociação, sabe, Eduardo? Não foi para frente a venda da loja, não consegui adquirir. Mas nesse inteirinho eu fiz 2 cursos com o seu Edmar, porque a gente não sabia se ia dar certo ou não, né? O seu Edmar, ele ministrava curso de produtos, curso de vendas de produtos, na própria fábrica mesmo, que eles não tinham um escritório ainda, né? Era tudo na fábrica, lá uma salinha dentro da fábrica. O seu Edmar é um grande especialista em venda de loja de porta a porta. Sabe um pouquinho, viu? É. Sabe um pouquinho. Então, assim, aprendi muito com ele, né, nesse sentido. Né? Então, eu fiz esse curso de 2 dias ali, então foi a primeira porta de entrada. Acabou não dando certo o negócio, eu esqueci, né, fiquei bem chateado, acabou esfriando, né? Acabou esfriando a vontade, né? E depois, mas eu acho que ali já era uma, talvez a porta de entrada que eu falo assim, quando eu falo que às vezes acontece alguma coisa lá atrás e você não consegue definir, né, por que aquilo não aconteceu, é porque lá na frente você vai entender, talvez vai ter a explicação correta do que deveria. Mas dentro de você já estava aquela expectativa e aquela vontade realmente de ter uma loja de produtos de limpeza. Sem dúvida. Sabendo do potencial que tem a marca, que tem o produto. Isso desde a primeira vez, quando eu fui conhecer a loja deles, há 8 anos atrás, quando conversei com a dona Célia lá, conversando com os vendedores, conversando com todo mundo, né, o atendimento. Eu já vi que era um negócio diferenciado, né, Eduardo? Falar a verdade, a Ecoville é um negócio diferenciado, né? Ela não é apenas uma loja de produtos de limpeza, né? Ela vende solução para sua casa, para sua empresa, para sua indústria. Ela não vende o produto vem agregado à solução. E o legal para quem está nos assistindo, Sim. né, que é bacana, porque para onde você está no seu carro, está andando, enfim, em qualquer lugar, mas você esteja de avião, olhando lá tudo assim, todo mundo usa produtos de limpeza. Todo mundo, não tem como evitar. É uma residência, é hotel, enfim, são prefeituras, quer dizer, todo mundo usa, não tem como evitar. Eu não conheço. Você conhece alguém que não usa produto de limpeza? É difícil, né? Pode até ter, mas a pessoa vai morrer rápido, né? Que ela vai precisar dos produtos, né? Então, assim, realmente, então foi isso. O apelido carinhoso de o Boticário da Limpeza, o Boticário da Limpeza. Que é tudo cheiroso também. Exatamente, lá né? Essa é a origem do apelido, né? Mas, assim, o que me chamou a atenção foi realmente isso. Foi esse diferencial, sabe? O diferencial, porque produto de limpeza, todo lugar você acha, né, Eduardo? Você vai no mercadinho, você vai até num atacadista, você acha. Mas a solução específica para a sua necessidade, você não acha em qualquer lugar. Então, assim, quando a gente fala em Ecoville, a gente fala... E quais são esses produtos, assim, específicos, que você fala que você não acha em qualquer lugar? Não, quando eu digo assim, você até acha... que tem produtos específicos, sim, né? Sem dúvida. Por exemplo, vamos pegar um limpa-piso, por exemplo. Você chega no mercado, você sabe que você tem vamos pensar num porcelanato. Você tem um porcelanato em casa. Você sabe que é um cuidado especial o porcelanato, não é antiderrapante, né? Você sabe que é um produto de primeira linha, né? Vamos pensar assim, você precisa fazer uma limpeza no porcelanato. Você vai até um atacadão, por exemplo, ou até um mercado. Você vai até a gôndola, você lê ali limpa-piso, mas você não sabe exatamente se esse produto ele é específico para porcelanato. Você tem que ler tudo, e mesmo assim você não fica satisfeito, né? A gente fala que o ser humano é assim, né? Ele é tudo, né? Ele é visual, ele é auditivo, né? Tem que ter uma orientação, né? Eu acredito sempre no direcionamento, né? Eu vou até um mercado, eu vou ter que arriscar, falar, poxa, eu acho que isso aqui vai dar no meu piso, né? Eu estou arriscando levar um produto que pode ser a base de ácido, pode ser a base de cloro, pode manchar o meu piso, danificar o meu piso. Diferente no Ecoville. No Ecoville você vai chegar, Eduardo, vai falar assim, tudo bem, bom dia, eu tenho um porcelanato em casa, em que você pode me ajudar? Aí a gente vai perguntar se é brilhoso, se é polido, se é porcelanato antiderrapante, se é porcelanato liso, tá entendendo? Quer dizer, o consumidor ele fica tranquilo, porque ele está sendo muito bem atendido, ele está satisfazendo toda a questão das dúvidas dele. Das necessidades dele. Porque às vezes não, na maioria das vezes o cliente, ele tem um problema, né? E ele vai atrás da solução. E a gente traz essa solução para ele. A gente vai direcionar exatamente o que ele precisa ali, da forma justa, que tem que ser, né? Porque a gente não está vendendo para o cliente não voltar. Pelo contrário. Quando ele vê o resultado, quando ele chegar, na realidade, assim, ele já começa, ele fala, a gente já conquista o cliente dando a solução para ele. Né? Já parte desse princípio. Quando ele tem a solução de um problema,
com certeza ele fica mais acessível a te entregar os outros problemas para você. Aí ele vai pedir lava-roupa, vai pedir amaciante, o que é melhor para tirar uma mancha, você acaba conquistando o cliente dessa maneira. Então, assim, o diferencial que eu enxergo da Ecoville, Eduardo, é a forma de atendimento dos problemas dos clientes. Não é apenas vender o produto. Como eu falei, produto todo mundo vende, né? Agora, a solução do problema, você pode até não acertar. Claro, a gente, né, passivo também de errar, de chegar e falar, puxa, não era, realmente você não explicou direito, não era bem esse tipo de piso, mas a gente, da melhor forma possível, a gente tenta acertar e entregar para o cliente a solução do que ele precisa. Esse é o diferencial que eu acredito da Ecoville. O Carlos, a Ecoville também faz teleentrega? Sim, faz teleentrega. Principalmente nos dias de hoje, né, Eduardo? Então, assim, ó, imaginando, voltando um pouquinho, né, eu abri minha loja em 2019, né, fiz o treinamento, escolhemos o ponto, né, e a gente abriu a loja. O meu caso específico, Eduardo, que eu te falei, eu nunca empreendi nada, né? Então, assim, imagina você, sei lá, todo eufórico, né? Vamos pensar assim, numa atividade nova, sabendo que depende de você o negócio andar, né? Trilhar. Só que chega 4 meses depois, fecha tudo. Né? Veio aí a Covid. Veio a Covid pegando todo mundo aí de surpresa, né? Então, assim, além da dificuldade, né? Que é de início, né? Porque não é fácil. Claro, você tem uma franquia e eu acredito que facilita o seu caminho, né? Diferente que você abrir uma lojinha lá e começar do zero, né? Agora, a franquia não, a franquia já vai te dar o treinamento, o direcionamento, vai dar todo o respaldo que você precisa para você trilhar melhor o caminho. Houve uma grande preocupação, mas é que todo mundo ainda continua precisando de usar. Quer dizer, é isso que eu falei bem no início, Sim. né? O diferencial da marca é que pode vir a crise que for, crise econômica, sabe? Não tá sempre, todo mundo usa do produto. Então, às vezes tem muitas pessoas que ficam com dúvidas em escolher uma marca, só que tem certas marcas que às vezes até a própria questão da economia influi bastante. Claro, sem dúvida, né? sem dúvida. Não, agora não tenho condições, mas Sim. produto de limpeza não é diferente, porque todo dia você tem que ter um produto de limpeza em casa. Você vai usar. Em algum momento do dia você primavera, tá usando. verão, outono, inverno, seja lá qual for o plano econômico também. Em algum momento do dia você vai estar usando no mínimo um detergente, lava-louça, que você toma água, você come, né? Você acaba utilizando. Mas a pandemia veio nesse sentido aí de mudar um pouquinho os conceitos, né, Eduardo? Para mim, mais ainda, porque, assim, pensa, eu não estava estruturado ainda, né, na minha loja. Eu tinha 4 meses de loja. Quando fecha tudo, né? Fecha tudo e vamos ver o que vai fazer, né? Na realidade, o nosso segmento ele ficou fechado tempo mínimo, sabe? Lá em março de 20. Por quê? Porque logo definiram que o produto de limpeza é produto de primeira necessidade, né? Não deixa de ser. Então, se eu não estiver enganado aqui, a gente ficou 1 semana, 7 dias com a porta fechada, vendendo no teleentrega. Diferente de outras marcas, né? Que tiveram que ficar muito tempo fechado. Muito tempo de porta fechada. Shopping centers fechados. Imagina, né? Então, assim, a gente não teve essa dificuldade lá no auge ali da pandemia. Essa é a grande questão da Ecoville, né? De trabalhar com esses produtos. Sim, sem dúvida. Já pensando nisso, né? Nesse sentido, né? Então, aí o que acontece, Eduardo? Mudou um pouquinho, né? A forma a pandemia mudou um pouquinho a forma de trabalhar, né? Então, a gente tinha lá a loja aberta, né? A maioria das vendas no início é cliente na loja, né? Entrada e saída de cliente na loja, e a gente ainda não estava estruturado para vender, para fazer o teleentrega. A gente estava começando a fazer os contatos, começando atendimento institucional. Sim, CNPJ, né? A gente estava começando a atender. Quando veio a pandemia, a gente teve que acelerar esse processo, né? Porque a gente teve que correr atrás. A entrada de pessoas na loja, circulação, né? Não estou falando nem da loja, circulação de pessoas no início da pandemia foi mínima nas ruas, imagina em lojas, né? Mesmo estando autorizado a abrir, as pessoas não iam, ficavam com medo de circular, né? Ficavam com medo de passar a doença para outras pessoas. Então a gente teve que se virar nos 30, né? A gente e todo o segmento, né? Com a teleentrega. Então foi um desafio a mais, né? Para mim que ainda não estava estruturado, 4 meses de loja, vem a pandemia, mas a gente conseguiu aí sobreviver esse período tenso, né? Da história, né, Eduardo? E para falar a verdade, agora que, depois de um certo tempo, que a gente realmente está conseguindo acelerar, né, esse crescimento da loja, né, essa expansão, né?
Hoje a gente está num crescimento assim que tá legal, sabe? Que a gente tá conseguindo enxergar aí um caminho legal para frente aí. Tá interessante. Estamos seguindo. Ô Carlos, nesse período todo, logicamente, quando você abriu a sua loja, a gente vem com tantos sonhos, né? A gente vem imaginando muitas coisas. E qual é o teu grande sonho? Já tive muitos, viu, Eduardo? Assim, a gente costuma dizer que hoje eu penso diferente de 5 anos atrás. Imagina de 10 anos atrás, né? Então, assim, quando você fala em sonhos, a gente acabou de passar por pandemia, né? Na realidade, a gente passou por um problema sério, né? De saúde, né? A população mundial, né? A gente não sabia se ia pegar essa doença, se ia morrer. Ou se ia ficar muito doente, se ia ficar, né? Numa cama. A gente não tinha certeza de nada, né? E eu acho que depois da pandemia eu mudei bastante o meu conceito de sonho, sabe, Eduardo? Assim, eu prefiro pensar que realizar dia a dia aquilo que você gosta e aquilo que você faz bem já é um sonho, sabe? Já é alguma coisa que lá na frente você fala assim, poxa, eu não precisava chegar até aqui, eu só precisava ter vivido aquele momento passo a passo para chegar nesse objetivo, sabe? Então, assim, o meu sonho, é claro, aí eu vou ser direto agora. Desculpa se eu acabei não explicando diretamente, né, o objetivo do sonho, mas, claro, qual que é o meu objetivo? O objetivo é a expansão da loja, né? A expansão da loja, futuramente, se eu conseguir adquirir uma outra loja, esse seria o objetivo, né? E o sonho é realmente participar desse processo de crescimento, né? Se eu conseguir participar e realizar dia a dia isso, eu já estou realizando um pedacinho do sonho diariamente, Eduardo. É legal isso que você está falando, Carlos, até porque muita gente fica acompanhando a gente aqui, a sua conversa, falando sobre a marca dessa maior rede de produtos de limpeza do Brasil, que é a Ecoville, sobre essa questão realmente da importância, que as pessoas ficam, logicamente, quem é que não fica inseguro em querer fazer um certo investimento, sim, né? Sem dúvida. Numa loja, sabe, que já é um sucesso, sim. Sabe? Hoje são 330 e poucas franquias hoje espalhadas pelo Brasil inteiro. Né? Quer dizer, impressionante o crescimento que a Ecoville tem, né? E a procura também, que a gente busca saber na questão, quando trazemos aqui os nossos convidados, né? Para saber como é que está a franquia no mercado. Sim, sabe? Não é querer trazer uma marca aqui e de repente quer dizer que ela está isso e aquilo e as pessoas nunca ouviram falar. Claro. Né? E às vezes as pessoas elas ficam distraídas e pensando em outras coisas. Mas eu nunca ouvi falar da Ecoville, né? Mas se você parar para pensar, é só ter isso. Todo mundo usa produto de limpeza. Sim, exatamente. Né? Você recomendaria? Sem dúvida, Eduardo. Hoje, se uma pessoa fosse lá na tua loja e falasse, Carlos Lourenço, eu estou procurando aí uma franquia, né? Para investir. Qual é a franquia que você me indicaria? Sem dúvida. Claro que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Eu vou falar o que eu conheço, né? E sem dúvida nenhuma indicaria produto de limpeza. Porque Ecoville já tem o nome. Você já vem com o nome e já vem com os produtos agregados, né? Então, assim, a chance de dar certo o seu investimento é grande. Claro, você tem que fazer a sua parte, né? Cada um de nós tem que fazer a nossa parte, né, Eduardo? Em tudo que a gente propõe a fazer, né? Você fazendo o que tem que ser feito, o correto, porque franquia basicamente é isso, né? É você seguir aquele mapa, aquele conceito, né? A chance de dar errado é baixo, assim, né? E em que horário que a franquia Ecoville ela funciona? De segunda a sexta, sábado também ela funciona? Quais são os horários? A minha loja, né, assim, cada loja determina um horário, né, Eduardo? Por região, né? Tem tudo isso, né? A minha loja, basicamente, ela funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18h30. Sem fechamento para almoço, que algumas lojas ainda fecham para almoço, né? É muito comum aqui no sul de Santa Catarina, né? Aqui em Joinville, algumas lojas fecharem para hora de almoço, mas a loja não fecha, né? A gente não utiliza desse O Leandro conceito. Leonardo Castelo deveria dar uma palestra para boa parte dos empresários da cidade de Joinville, porque ainda, por incrível que pareça, para quem não sabe, a Joinville é a terceira maior cidade do Brasil, terceira maior cidade do sul do país, né?
Então, é a maior de Santa Catarina, é uma Sim, cidade espetacular, uma sem qualidade dúvida. de vida maravilhosa. Sim, foi premiada Só que, recentemente, né? Quase 700 mil habitantes, mas por incrível que pareça, Ainda tem algumas respira coisas de cidade de interior, né? Uhum. Como fechar na hora do almoço. Sim. Mercados, supermercados que deveria aproveitar quando a pessoa está indo para casa para almoçar, né? Os mercados estão fechados. Os mercados não, os mercados, né? Sim. Estão fechados, tudo. Então tem muita essa questão aí que hoje já estão avaliando, viu? Sim, já essa tá vida de mudando. muitas pessoas do lado de Sim. fora. Hoje você pode ver que Joinville está bem diferente até de um ano atrás. De Pela 8 questão anos da pra qualidade cá, pra de mim já vida, mudou tudo, muitos Eduardo. empregos que existem Sim. aqui na cidade, Sim. muito investimento. Então tem muito empreendedor, muita coisa acontecendo na cidade, né? A gente vê uma mudança de cultura, né? E quanto mais pessoas chegam, logicamente, mais pessoas se visualizam procurando produto de limpeza. Sim, sem dúvida. Então, esse Necessidade. crescimento ele é muito importante para hoje quem está nesse teu ramo, né? Sim. Pelo fato que não tem como parar, só aumentar. Claro, sem dúvida. É exponencial. A gente costuma dizer, né? Se for medir uma paralela, é um exponencial, né? Para produto de limpeza não tem limite, né? O limite está na sua cabeça, né? Se você colocar um limite, mas não existe, né? Ele é exponencial. Então, depende de você o crescimento, né? Claro, tem os fatores econômicos, tem a gente falando da pandemia, mas isso tudo, se não tivesse isso, teria algum outro tipo de empecilho que a gente tinha que transpor, né? Mas, então, a gente também abre de sábado, né? Das 8 da manhã a meio-dia e meio. Então, segunda a sexta, das 8 às 18h30 e sábado das 8 às 12h30. Esse é o nosso horário de funcionamento, né? Com todo esse período que você está com o franqueado da Ecoville, a sua qualidade de vida hoje te dá uma certa tranquilidade hoje, em poder estar realizando as vontades das suas filhas, da sua esposa? Conta pra gente. Não pode esquecer que um dos motivos da mudança lá atrás, né, 8 anos atrás, foi exatamente isso, né? Estava meio saturado do que eu fazia, não tinha esse tempo, né, com a família, né, bem dizer, né? Porque São Paulo é loucura, né, o tempo todo, né? Eu não trabalhava longe do meu serviço. Se você for pensar em quilômetros, mais 2 horas para ir, 2 horas para voltar, então você imagina, é muita coisa, né? E São Paulo é assim. A gente veio para cá já pensando nessa qualidade de Mas vida. assim, nessa qualidade de vida agora, nesse período que você está como franqueado. Isso, exatamente. Foi isso que eu pensei também. Né? Sabia que, claro, o início a gente sabe que é difícil, né, Eduardo? Você tem que estar focado, tem que estar focado sempre, lógico. Mas o início sempre é mais difícil, né, para tudo, né? Mas hoje, por exemplo, assim, eu consegui amarrar essas 2 coisas que eu queria, né? Fazer um negócio que eu gosto, né, que está dentro do que eu espero de futuro, vamos dizer assim, né? Que te traz uma boa satisfação financeira. financeira. Financeira também, né? Que compreende as necessidades, né? E a qualidade de vida, né? A qualidade de vida é fundamental, né? E uma coisa muito importante, além de tudo isso, é poder também realizar as vontades das pessoas que nós amamos, né? Sim, sem dúvida. E eu vejo muitos franqueados hoje que conversam comigo e eu fico muito contente em relação a exatamente da Ecoville também está realizando o sonho de muitas famílias no Brasil, né? Sem dúvida. De pessoas que sonhavam em ter um carro melhor, ter uma casa, ter uma casa na praia, enfim, né? E hoje, através da franquia Ecoville, eles estão realizando. A gente procura fazer até essa pesquisa, porque eu acho que é extremamente importante saber se a marca ela está dentro das expectativas que a pessoa, quando adquire uma franquia, quer, né? Que é ganhar dinheiro e se realizar. E satisfazer, né? E se satisfazer. Então, a Ecoville é uma dessas marcas que vem trazendo essa felicidade, essa alegria para muitos franqueados. Sim, né? sim, sem dúvida. É importante, né? É importante você... E o diferencial dela, né, em relação aos vários produtos que ela fabrica. Isso é ponto importantíssimo, né? Que você tocou, Eduardo. Eu falo que é o diferencial. Basicamente é o produto e toda a parte de atendimento, né? Produto e atendimento você não acha igual, né, em uma outra loja, supermercado, que é onde tem os produtos de limpeza, né? Esse é o diferencial que faz o olho do cliente brilhar quando entra, né? E aí toda essa, vamos dizer assim, essa assessoria que a franquia dá para o franqueado, ela é muito importante, né? Na questão de um novo funcionário, um treinamento, a universidade. Então você passa a ter contato com isso daí, sempre uma novidade, sempre uma nova técnica, sempre um produto novo lançando no mercado. Isso é o que é o legal, né? O que dá também aquela coisa quando você chega todo dia para abrir sua loja, você fala, uau, hoje vai ser mais um grande dia. Sim, tem que ter, né? Tem que ter essa troca, né? Essa parceria, né? Parceria, a mesma coisa que a gente depende deles, né? Ecoville
eles dependem da gente também, porque é o tem braço. Que vender. Exatamente. Tem que vender. Então, assim, por isso que essa sintonia está sempre ali em dia, né? E realmente é fundamental e o que facilita é quando não tem a terceirização dos produtos, né? Que é tudo fabricado pela Ecoville. Sim, os produtos químicos diretamente são e todos acaba Ecoville. ficando muito mais barato para o consumidor. Sim, esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo, você ter um produto, né? Um produto de uma qualidade boa, muito boa, né? E um preço acessível, né? Consegue atender as classes sociais ali legais, sabe? É bem interessante isso aí. Porque a Ecoville conseguiu, dentro de uma mesma linha, ela consegue atender classe A, classe B, sabe? Então, assim, e faz diferença isso, né, Eduardo? Você tem que ter essa possibilidade, né, de opção para o cliente, né? Hoje em dia procura muito isso, né? Legal. Carlos, a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. É mesmo, já? Sabe, voou, né? Muito demais. Legal. Foi um prazer conhecê-lo, Carlos prazer Lourenço. Eu quero que você mande um abraço nosso para a tua família, para tua esposa, para tuas filhas, né? E a gente fica muito contente de saber que você é mais um franqueado feliz, contente com a marca. Isso daí traz muita alegria, com certeza, para os donos da Ecoville. Sim. Né? E aqui eu também vou estar apresentando outras marcas que legal. Em vários segmentos, porque às vezes as pessoas buscam por um outro tipo de segmento, Sim, né? E aqui dúvida. ele vai encontrar no 300 Podcast. Claro. Sabe? A gente sempre vai estar trazendo franqueado, que assim como você que deu uma aula, uma simpatia, que legal. a gente vai estar aqui mostrando para eles aqui uma oportunidade de investimento. Não né? percam, eu vou estar acompanhando sempre. Eu queria aproveitar que você está aqui, Carlos, até que você olhasse, está vendo aquela câmera ali? Sim. Assim que você falasse de como é legal ser um franqueado da Ecoville. Olha, depois de tudo isso dito, né, Eduardo, eu diria assim, primeiro acredite em você. Você acreditando em você mesmo já é um fator de decisão importante. Depois, escolhendo a marca certa, que foi o que eu fiz no meu caso, a chance de dar errado é mínima. E resiliência, fé, acima de tudo, e vamos para cima, sempre. Bora pra cima, né? Como diz o Leonardo. Bora Não pra cima, bora bora pro cima, topo. Né? Bora pro topo, né? Sempre, né? Carlos Lourenço, obrigado. Obrigado, Eduardo. Pela sua atenção, pelo seu carinho. Parabéns pelo programa. Até eu fiquei sabendo quando me contaram que a tua loja estava com um movimento maravilhoso. Falei assim, será que o Carlos vai conseguir vir no 300 Não, Podcast? a gente veio. Para mim foi um prazer. Só fiquei nervoso porque o primeiro programa, você não deveria ter me falado. E olha, você soltou pra caramba, você ficou bem tranquilo. Deixei você falar, né? Porque até confesso para você que eu já passei de muitas estreias, né, pela experiência que eu tenho em comunicação, mas hoje é uma emoção muito grande porque esse podcast ele é muito especial porque saber que você está aqui trazendo franqueados de pessoas que vão poder ouvir os franqueados e poder escolher uma marca, poxa, eu gostei desse segmento, eu gostei daquele segmento, e com esse segmento você poder estar realizando o sonho dessa pessoa. Faz então, para mim, eu confesso que eu fiquei nervoso quando me fizeram esse convite, porque trabalhar com o sonho das pessoas é algo muito delicado, ele é muito dúvida. Importante, né? Quando eles me apresentaram o projeto do que seria o 300 Podcast, eu falei, cara, isso é muito legal, sabe? Porque a gente poder estar desejando o bem das pessoas, a gente poder estar dizendo assim, olha, isso daqui é a solução para a tua felicidade. Tá agregando, né? Para os teus sonhos, para você comprar o que você quer. Então, vão estar aqui marcas nesse naipe, que legal, sabe? De pessoas que estão buscando e estão realizando os seus sonhos e passando essa energia, sabe? Para quem está acompanhando e está buscando uma marca para investir. E às vezes é nessa conversa que tem um detalhe ali que sai que a pessoa fala, opa, é essa marca, né? É isso que eu quero. E hoje, imagina quantas pessoas agora que estão assistindo a gente, que eu já estou sabendo aqui que já tem muita gente que já está interessada e entrando em contato aqui com a gente, né? Então, você fez parte disso hoje também. Que legal, que maravilha. Eu fico lisonjeado mesmo. Mas é assim, espero, desculpa pelo nervosismo, antes de mais nada, espero ter ajudado de alguma forma, né? Alguém aí foi ótimo, foi maravilhoso. Obrigado, Carlos Lourenço. E precisando da gente, com certeza a gente falou, Carlos, vamos para outro bate-papo lá com a gente. Se a gente puder ajudar, né? Sempre é objetivo. Gente,
antes de encerrar, eu queria dizer para você que a gente está tendo aqui muitos pedidos aqui para conhecer a marca, né? Isso é muito legal, que bacana. Mas a Ecoville é uma marca muito restrita porque ela já está em quase todas as regiões, está em todas as regiões do Brasil. Então, assim, eu vou deixar aqui um link para você, onde você vai acessar, você vai entrar em contato com o consultor e ali você vai ter mais informações para você entrar para a família Ecoville, tá? Então, como é uma marca muito procurada, que as pessoas buscam, sabendo do retorno que ele vem com certeza, né? Porque é um produto, como a gente mencionou aqui, todo mundo utiliza, então ela é bastante procurada. Então, boa sorte para você, entre aqui em contato com o nosso link e eu queria agradecer muito o seu carinho, a sua atenção e sempre você vai estar acompanhando aqui grandes marcas. Hoje foi a Ecoville e surpresas virão. Um grande abraço para você, sucesso. Olha, aqui vou recomendar esse livro aqui para você do Leandro e Leonardo Castelo, que são aí os que criaram essa franquia espetacular, os precursores. A Ecoville, os precursores, né? E para você, sucesso e como diz aí sempre os nossos mentores, bora para cima. Bora para cima. Bora pro topo. Sempre.